Olá, amigos! Bom dia, Miriam, do Portal dos Aposentados aqui, para a gente conversar um pouquinho. Hoje é dia 5 de dezembro e eu quero comentar matérias aqui sobre dois jornais, O Dia e o jornal Agora São Paulo. Todos eles estão tratando sobre a questão do texto da reforma da Previdência, que está pronto, e hoje o presidente Michel Temer vai comentar sobre isso com os sindicatos e com as lideranças dos partidos. Vai apresentar para essas pessoas o texto e, em seguida, ele vai encaminhar para o Congresso Nacional. Eu acho muito importante a gente comentar o que está dentro desse texto. Por quê? Porque o presidente Michel Temer contratou uma grande equipe de marketing para fazer grandes propagandas aí que vão ser vinculadas a partir de amanhã ou a partir de hoje, eu não sei o certo, para convencer você de que a Previdência está quebrada. E essa não é uma realidade. É mentira, a Previdência não está quebrada, mas eles contrataram as melhores equipes de marketing do Brasil para convencer de que a Previdência está quebrada e por isso vocês deverem aceitar essa maldita reforma da Previdência. Mas vamos aqui comentar e reafirmar novamente que a Previdência não está quebrada e que essa reforma da Previdência, nos moldes que ela está agora, é um grande erro para todos nós e nós não seremos enganados. Sabe por quê? Porque a informação é sempre a nossa melhor e maior arma. Vou começar aqui, comentando aqui o jornal O Dia aqui do Rio de Janeiro, né, que ele está falando sobre o texto da reforma da Previdência. Eu peguei aqui também o jornal. Eu vou ler para vocês, porque como eu estou transmitindo esse ao vivo, eu não sei por que cargas d'água, mas aparece para vocês ao contrário as letras e aí fica mais difícil. Depois eu vou colocar a matéria bem certinha. O texto diz o seguinte, cadê os meus óculos? Peraí, que sem óculos a gente não enxerga muita coisa. Reforma da Previdência sai essa semana. Presidente Michel Temer tem reunião hoje com representantes das centrais sindicais para apresentar o texto. Uma das coisas que constam nessa reforma da Previdência é a questão da idade mínima, tanto para o servidor público como para o pessoal privado aí fora. Vai passar a ser 65 anos. Então, independente de tempo de contribuição, ninguém mais no Brasil vai se aposentar por tempo de contribuição como existe agora. As pessoas só vão poder se aposentar por idade e aos 65 anos. Então é aquela regra, né, que é mais uma forma de fator previdenciário para obrigar as pessoas a trabalharem mais tempo, está sendo mantida aqui no texto dessa reforma da Previdência. Existe um tal do pedágio agora. O que é o pedágio, gente? É assim, as pessoas, né, homens acima de 50 anos e mulheres, professores e professoras acima de 45 anos, que tiverem nessa idade, já no tempo de se aposentar, vão ter que pagar um pedágio. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa tem 50 anos de idade e ela quer se aposentar. Ela vai ter que trabalhar 2 anos e meio a mais para poder se aposentar. Isso aí está no texto de lei. Por que uma PEC? Projeto de Emenda à Constituição. Gente, para eles fazerem esse tipo de reforma agora, eles têm que utilizar esse projeto de emenda à Constituição, chamado PEC. Por quê? Porque a Constituição brasileira, quando foi criada, ela criou direitos para os trabalhadores e para os aposentados. E agora eles querem mudar esses direitos constitucionais. E para isso tem que ter um rito muito sério, que é o tal de proposta de emenda à Constituição. E essa é a lei que a gente está falando. Essa reforma da Previdência é um projeto que vai reformar a Constituição brasileira. A Constituição brasileira ela é bem clara. Ela diz que tem um teto, que o teto é de 5.158 e alguns quebrados. A partir desse teto, as pessoas, quando se aposentam, elas são obrigadas a continuarem contribuindo com a Previdência. Com a nova proposta, essa que vai mudar a Constituição, ela está dizendo que independente do valor da sua aposentadoria, independente de você receber apenas um salário mínimo de aposentadoria ou receber 10 mil de aposentadoria, você vai ter que contribuir para a Previdência. Gente, hoje, como a maioria dos funcionários públicos recebem acima desse teto de 5 mil reais, todos eles contribuem. O que vai acontecer com eles? A alíquota de contribuição deles vai aumentar.
Já para os nossos amigos do INSS, que normalmente recebem, né, abaixo desse teto e não contribuem para o INSS quando se aposentam, essas pessoas, a partir da aprovação desse projeto de reforma, vão ter que contribuir com a Previdência. Gente, olha só. O INSS, ele não reajusta os benefícios como deveria. As perdas acumuladas nos últimos anos chegam a até 84%. Quem contribuiu a vida inteira, por exemplo, vamos dar um exemplo, contribuiu a vida inteira pagando sobre 8 salários mínimos, 5 salários mínimos. Quando ele se aposenta, ele acha que ele vai receber aquele valor. Ele está muito enganado. Nas regras hoje, atualmente, com o passar dos anos, com os 2, 3 anos, ele vai receber apenas talvez 2 salários mínimos, diminuindo, podendo receber um absurdo. Se ocorrer, peraí um pouquinho, só um pouquinho. Se ocorrer a aprovação, além da pessoa não ter o reajuste devido como deveria ter, ela ainda vai ter que pagar o INSS. Os descontos vão ser maiores. Então, quem recebe pelo INSS não vai ganhar o reajuste, não ganha o reajuste devido, porque eles já estão querendo, já desatrelaram quem recebe um salário mínimo do reajuste de um salário mínimo, quem ganha a partir disso, e ainda vai ter um desconto. Mas espera aí, ainda tem muito mais coisa por aí, viu, gente? Os absurdos vão ser maiores. Olha só, benefícios que podem ser afetados. O governo quer desvincular o benefício de prestação continuada e as pensões por morte de salário mínimo. O benefício de prestação continuada é pago a pessoas com mais de 65 anos e também a cidadão com deficiência que nunca contribuiu. Por quê? Porque quem tem deficiência não pode contribuir porque não vai ter como trabalhar. Se hoje em dia já não tem emprego, para quem tem tudo perfeito, imagina a pessoa que tem algum tipo de deficiência. Então, existe esse benefício. Só que agora eles querem diminuir. O que eles querem fazer? Eles querem que o valor, né, do salário mínimo não seja atrelado à correção desse benefício e em vez da pessoa receber a partir dos 65 anos, ela vai receber a partir dos 70 anos. Caramba, é um absurdo seguido de muito absurdo. Aqui, o jornal, o Dia de hoje, ele foi muito superficial na matéria. Ele não pegou todos os pontos que constam nesse texto. Mas nós, do Portal dos Aposentados, eu, Miriam, que sou chata pra caramba, eu vou continuar pesquisando e vou falar. Vamos agora pro jornal Agora São Paulo. O jornal Agora São Paulo, ele fez uma matéria aqui também bem interessante. Ele pegou mais profundamente alguns temas aqui que a gente vai comentar agora, viu? Ó, jornal Agora São Paulo de hoje. Governo Temer apresenta a reforma da Previdência. O que deve ser apresentado nessa reforma. Agora eu vou ler aqui os tópicos que eles colocaram aqui, amigos. Depois eu vou tirar uma foto e vou postar aí no portal para vocês verem aí. Idade mínima. O governo vai fixar a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. Então, é 65 anos. Não tem isso de mulher, como hoje em dia tem uma diferença entre homens e mulheres. Agora vai ser 65 anos e acabou. Não vai ter também essa questão de tempo de contribuição. Zé Fini, se for aprovada. Transição. A proposta do governo prevê uma regra de transição para homens com mais de 50 anos de idade e mulheres com 45 ou mais que ainda não tiveram condições de se aposentar no momento desta mudança. Gente, quem tá aí? Ai, tive que trocar tudinho aqui, amigo, porque tá tudo travando aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Bom, vamos voltar a falar aqui. Troquei aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu estava falando sobre a questão da idade mínima agora, que ela não vai ter mais tempo de contribuição. Vai ter a idade mínima. Independente de você ter contribuído por 30 anos, 35, 40, você vai ter que trabalhar até os 65 anos. Transição. A proposta do governo prevê uma regra de transição para homens com mais de 50 anos de idade e mulheres com 45 ou mais, que ainda tiveram condições de se aposentar no momento da aprovação da mudança. Então, é para você, nesse momento, que está prestes de se aposentar, homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais. Vocês vão ter que pagar um pedágio. É uma tal de uma regra de transição. Se no caso, vou pegar um exemplo, o homem ele tem 50 anos e ele já pode se aposentar, ele vai ter que trabalhar mais 2 anos e meio. Olha só. Olha a maldade desse projeto aí, projeto de lei. Sem transição, né?
Homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos só poderão se aposentar de acordo com as novas regras, que aí vai ser aposentadoria por idade, 65 anos. Contribuições. O tempo mínimo de contribuições com a Previdência exigido para a aposentadoria deve subir de 15 para 25 anos. Gente, olha só. A pessoa, para se aposentar, ela tem que ter um mínimo de contribuição, que no Brasil hoje é de 15 anos. Eles querem alterar para se tornar a 25 anos. 25 anos você trabalhando, 25 anos você contribuindo. A taxa de desemprego no Brasil hoje é absurda. As pessoas às vezes não estão trabalhando não porque não querem trabalhar, mas porque elas não têm emprego e não têm oportunidade de trabalhar. Exigir 25 anos como mínimo para a contribuição para a pessoa se aposentar é falar que a pessoa não vai se aposentar nunca. Por quê? Porque a gente sabe que nesse período da vida tem momentos que se a pessoa está aí fora trabalhando, se não é funcionário público, ela pode ficar desempregada. E para voltar ao mercado de trabalho, pode ter um tempo. Então, 25 anos mínimo para contribuição é um absurdo, gente, é um absurdo. Agora, vamos lembrar, governador não precisa, deputado federal não precisa, ministro não precisa, presidente não precisa de tempo de contribuição. Mas eles querem que você trabalhe e contribua por 25 anos. Fórmula do cálculo. O benefício deve ser equivalente a 75% da média salarial, mais um ponto percentual por ano de contribuição adicional além do tempo. 50 anos de contribuição serão necessários para obter o benefício integral, com as novas regras propostas. Para você que está trabalhando, pagando o INSS, contribuindo, vai ter que trabalhar 50 anos para ter o seu benefício integral. Mas político não, governador não, ministro não, mas você sim. Essas pessoas que elaboraram esse projeto da reforma da Previdência querem que você trabalhe por 50 anos para ter o seu benefício integral. Então, antes disso, você não vai receber nada. Então, somado, mínimo de 25 anos, 50 anos trabalhando, 65 anos. Então, para você obter o seu benefício integral aos 65 anos, você teve que começar a trabalhar aos 15 anos. Sendo que no Brasil, aos 15 anos, menor não pode ter carteira assinada, né? Então, já pensou? Provavelmente no Brasil ninguém vai ter o benefício integral como aposentadoria. Pensão por morte. Pensão por morte, o governo deve proibir o cúmulo de pensão por morte e aposentadoria. Além de proibir o cúmulo, não consta aqui na matéria, mas eu vou falar porque eu não sou baú, eles querem diminuir o valor das pensões para 50% e mais um valorzinho pequeno a mais por cada dependente. Isso é um absurdo. As pensionistas estão sabendo disso? O pessoal está sabendo? Tem que se revoltar, gente. Olha só, salário mínimo. A proposta mantém o piso de aposentadoria vinculado ao mínimo. Mais benefícios assistenciais, como concedido aos idosos e deficientes, deverão ser desvinculados. Tá vendo? Por que eles querem massacrar os aposentados do Brasil? Por quê? Porque, na verdade, o Brasil, os aposentados é que mantém. Eles precisam tirar o dinheiro dos aposentados para manter benesse, para manter a corrupção, para manter os altos salários dos políticos aposentados, a manter também o salário do judiciário, né, ganhando mais de 80 mil por mês. Aí, olha só, vem a parte que me revolta muito. Hoje, né, o presidente Temer está com um projeto lá no papel, prontinho, né, vai apresentar aos presidentes de sindicato e aos presidentes de partido. Depois, o que ele vai fazer? Vai encaminhar ao Congresso. Só que nesse meio termo, o que ele está fazendo? Contratou uma grande empresa de comunicação. Para quê? Para fazer propagandas e convencer a você de que a Previdência está quebrada. Uma mentira. A Previdência não está quebrada. O que está acontecendo é que ela está sendo roubada dos brasileiros. Mas, a partir de hoje, você pode esperar aparecer nos meios de comunicação propagandas dizendo que é importante a reforma da Previdência porque a Previdência está quebrada para garantir o futuro. Isso é uma mentira, gente. Isso é uma mentira. Aí no jornal tá aqui, ó, falando dessa historinha triste, mentirosa, que existe rombo da Previdência. Eu nem vou ler, porque eu tenho ódio disso aqui. Porque não existe rombo da Previdência em momento algum. O que existe são pessoas sujas roubando o dinheiro do trabalhador. Bom,
Ali não consta todos os pontos do texto de reforma da Previdência, porque eles não são bobos nem nada. Mas eu sei alguns. Um deles diz o seguinte, que a pessoa deve trabalhar até os 65 anos como idade mínima. Só que dentro lá tem uma linhazinha dizendo que o presidente da República pode aumentar até os 70 anos a idade mínima sem passar pelo Congresso. Vocês estão vendo o que está acontecendo? A Arapuca está formada. Se não houver a união do povo brasileiro para mudar isso daí, nós estamos lascados. Ah, mas aí vem alguém falando assim, mas eu estou estudando para concurso público. Você está ferrado. Sabe por quê? Funcionalismo público tem a idade compulsória de 70 anos. Lá no texto de reforma, eles querem aumentar para os 75 anos. Então, o que acontece? O número de vagas vai diminuir. Porque se tem gente trabalhando mais tempo, vão ter poucas vagas para os jovens. Vocês estão entendendo? Então, o buraco é muito mais embaixo. Massacrar os aposentados é exterminar com o Brasil. Isso é fato. Agora, gente, pelo amor de Deus, o povo se une para defender vaquejada, o povo se une para defender tantas bandeiras. Agora, por que o povo não se une para defender os aposentados, defender o futuro de todo mundo? Porque até o mais jovem de hoje vai ser um dia aposentado. É a única certeza que nós temos e que nós queremos ter, né, amigos? É que nós vamos ser aposentados. Agora, ser aposentado e ser massacrado pelo governo, isso não dá. Olha, gente, é triste, é muito triste a gente ver que a união dos políticos não serve para se unir em favor dos direitos dos trabalhadores. Olha, eu tô pedindo aqui, implorando, eu ligo para gabinete de deputado, eu ligo para gabinete de senador, dá para fazer uma audiência pública para a gente discutir a reforma da Previdência? E ninguém faz. Ninguém faz. Outra coisa, não consta aqui, mas vai ser o fim das aposentadorias especiais, tá lá no texto. Esse negócio de bombeiro, de PM, professor, pessoal que trabalha com coisas perigosas, saúde, não vai ter mais aposentadoria especial. Só que eles não vão mostrar para você tudo que consta lá no texto. Não é? Eles não vão mostrar porque não interessa. Amigos, olha, tá ruim hoje a internet aqui, o meu celular, eu gravo pelo celular, ele deu pau. E eu peguei aqui um outro mais velhinho assim, mas tá complicado, viu? Deixa eu ver se eu consigo ler o que o pessoal tá postando aqui. Olha, se eu não conseguir ler e mandar um beijo para todos os meus amigos aí, espalhados pelo Brasil, povo lindo aí, que eu sei, povo guerreiro do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, aí, povo batalhador, vamos nos unir em defesa do Brasil, porque a gente pensa que essas reformas vão ser só a nível federal, não são, vão chegar nos estados, funcionários públicos dos estados vão sofrer também. Deixa eu ver se eu pego aqui, para ver se eu consigo ler algumas coisas, porque no vídeo anterior travou, não consegui ver nada, viu, gente? Me perdoa aí. Adoro conversar com vocês, mas eu tenho que fazer um crediário e comprar um celular novo, tá feia a coisa. Eu vejo assim, o pessoal foi pra rua ontem, poxa, legal ir pra rua, mas por que não botaram bandeira também em favor do direito dos idosos, né? Eu acho que isso é importante. Deixa eu ver aqui, bom dia, Armstrong, bom dia, Marcos, Eular, estamos juntos, Eular. Gente, realmente tá muito ruim aqui, eu peço desculpa a vocês, eu vou tentar resolver o problema aqui do meu celular e tentar responder o que o pessoal está comentando, meus amigos queridos aí. Graça Jorge, é verdade, invadiu o Congresso, minha vontade é essa, invadir o Congresso, sabe por quê? Porque já não é Casa do Povo há muito tempo. Eu no outro dia tive, acho que foi quando que eu tive lá, foi em setembro, me botaram para correr de lá de dentro, porque eles não queriam que eu ficasse andando por dentro do Congresso, olha só. É triste isso, né? Eu tô dentro, invadir o Congresso também, viu? Olha, amigos, eu acho assim, eu normalmente não costumo levantar bandeiras assim, porque às vezes a gente é vista mal até, mas eu acho que todos estão certos, os amigos intervencionistas estão certos, os amigos que estão gritando fora Temer estão certos também, porque é o momento que a gente tá à deriva, o Brasil tá à deriva e as nossas vidas estão à deriva também. Diogênes Passos, te admiro, Loura. Valeu, amigo. Obrigada. Deus te abençoe também, né? Fabiano, estamos juntos. Euler, temos que divulgar. Pois é, amigos, às vezes o pessoal divulga tanto vídeo bobo, né? Às vezes quando a gente fala coisa importante, o pessoal não divulga. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou
esse aqui que eu tô usando tá com a bateria no finalzinho, que já apareceu umas 2 vezes dizendo que a bateria tá no finalzinho. Eu vou tentar organizar aqui para entrar de novo, marcar um dia para entrar, pra gente bater um papo com um celular que funcione, né? Não sei o que houve com ele. Acho que ele também tá deprimido com tudo que tá acontecendo no Brasil.